Muito bom dia, nossos amigos, companheiros e confrades do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como já sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E o nosso programa de hoje, que é o segundo sábado de outubro, dia 8 de outubro de 2022. Este programa vai ao ar através da Rádio Jornal do Comércio 99.5, aqui da cidade de Limoeiro. Vai ao ar todos os sábados, de 8h30 às 9 horas da manhã. E hoje, que é a sua nova edição, nós escolhemos um tema no livro que está sempre em estudo, em consulta, o Livro dos Espíritos, que é a base, o livro básico do Espiritismo. E hoje, para atendimento de uma solicitação de uma senhora que assiste sempre o nosso programa, que ela pergunta, e é o tema de hoje que nós encontramos aqui no Livro dos Espíritos: é a religião que salva? Esta é a pergunta desta senhora. É a religião que salva? Nós consultamos aqui o Livro dos Espíritos na questão 982, para que o Livro dos Espíritos responda a esta pergunta desta senhora. Mas antes, gostaríamos de conversar um pouco sobre o Espiritismo. Ora, o Espiritismo, para as criaturas que não sabem, é ciência, filosofia e religião. Esses três ângulos compõem a revelação do Espiritismo. E gostaríamos de esclarecer que o Espiritismo não é obra de nenhum homem, é obra dos espíritos superiores. Um conselho de espíritos superiores, esse conselho é o autor de O Livro dos Espíritos, que respondeu a Allan Kardec através de médiuns, na grande entrevista que Kardec fez a esse Conselho de Espírito, que se constitui o Livro dos Espíritos de 1019 perguntas de Kardec e respectivas respostas desse grupo, desse Conselho de Espíritos Superiores. A obra aborda questões que toca em todos os ramos da humanidade, de modo que, segundo Allan Kardec, o Livro dos Espíritos é a síntese do conhecimento universal e que toda criatura humana pode conhecer o Livro dos Espíritos, sem, portanto, ser prejuízo, ou que constitua prejuízo para a sua crença religiosa. O protestante, o pastor, o católico, o papa, as autoridades que formam o clero das igrejas podem conhecer o Livro dos Espíritos sem prejuízo de sua crença. Até que o conhecimento do Livro dos Espíritos ajuda as autoridades religiosas a explicar melhor a Bíblia. Este é o grande impasse, é a questão da interpretação dos textos bíblicos. E gostaríamos de esclarecer, à luz do Espiritismo, que é o Espiritismo que interpreta a Bíblia. Não é a Bíblia que interpreta o Espiritismo. O Espiritismo interpreta a Bíblia e ajuda aos líderes religiosos a interpretar a Bíblia e passar o conhecimento para os seguidores,
os adeptos de suas igrejas, de suas religiões. Porque o Espiritismo é apresentado pelos Espíritos como uma obra universal, o Livro dos Espíritos, que abrange todos os conhecimentos humanos, é o Livro dos Espíritos. Mas o Espiritismo não se apresenta como salvador do homem, mostrando que a salvação do homem está nele próprio. O Espiritismo também não se apresenta como o dono absoluto da verdade, porque o dono absoluto da verdade, segundo esse conselho de espírito, o dono da verdade é Deus. De lá para cá, tudo é relativo. E nem o Espiritismo se apresenta como o único caminho para a redenção da humanidade, a redenção da criatura humana. E nem diz que fora do Espiritismo não há alcance da felicidade plena, quer dizer, da salvação. É verdade que o Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo, ajuda o homem a apressar o seu progresso, a sua evolução, conscientiza o homem sobre a questão da morte, mostrando que nós não morremos, porque a base do Espiritismo é a imortalidade da alma. O Espiritismo, como qualquer outra ciência, tem as suas bases, que são a existência de Deus, a existência do Espírito, a sobrevivência do Espírito, a manifestação das almas dos mortos, depois a reencarnação, para explicar o inexplicável. Depois vem a lei de causa e efeito e a lei do karma, que é a mesma coisa, de uma certa forma. E depois vem a pluralidade dos mundos habitados. São as bases do Espiritismo. De modo que qualquer criatura pode conhecer o Espiritismo, porque ele é universalista e não oferece a salvação a ninguém, nem dá a salvação a ninguém. Mas o conhecimento do Espiritismo nos ajuda na reforma, na mudança, apressa o nosso progresso espiritual, nos informa sobre a vida depois da morte e prova que nós somos imortais através das visões dos espíritos. Prova através de fatos. Não é teórico, é fato. O Espiritismo, como ciência, vem provar e explicar as manifestações dos espíritos. Eles se apresentam, os espíritos se mostram à família, aos estranhos, em qualquer ambiente. E isto é fato, não é uma teoria, não é uma hipótese apresentada nem por Allan Kardec, nem é uma hipótese, uma possibilidade apresentada pelos espíritos e nem pelo Livro dos Espíritos. Porque essas verdades são universais e são de todas as épocas. Não foi o Espiritismo que criou manifestação de espírito, não foi Allan Kardec que criou o espírito, não foi o Espiritismo que criou a imortalidade da alma, nada, nem que criou a reencarnação. E nem foi o Espiritismo que criou as teorias, as teses sobre os mundos habitados, mostrando que não é somente a Terra que é habitada, e nem nós não estamos sós no universo. O Espiritismo mostra aos adeptos de toda a humanidade que existem outras humanidades disseminadas pelo espaço infinito, pelo universo infinito. Então, o conhecimento do Espiritismo tira o medo da morte. O conhecimento do Espiritismo ajuda o homem na questão de se melhorar, espiritualmente falando, ajuda o homem a transformar virtudes negativas em virtudes positivas, ajuda o homem a combater suas inferioridades morais, e ajuda o homem a substituir vícios por virtudes, ajuda o homem a substituir orgulho por humildade,
vaidade por desprendimento. Então o conhecimento do Espiritismo faz o homem crescer, mas não diz que fora do Espiritismo ninguém se salva, porque assim seria amesquinhar a revelação espírita. O Espiritismo diz que fora da caridade é que não há salvação. Não diz que é fora dele, fora da religião espírita. Não, diz que é fora da caridade que não há salvação. Mas não a religião, nenhuma religião salva o homem se o homem não quiser se salvar. Porque a salvação depende unicamente de uma decisão pessoal para o homem conquistar a felicidade plena. Que salvação é sinônimo de plena felicidade, mas não é felicidade de gozos materiais, é felicidade íntima, na própria alma. Tanto que Jesus, em resposta a um fariseu que lhe perguntou: Senhor, onde está o reino de Deus? E o Cristo respondeu: está dentro de vós. Logo, o reino de Deus depende unicamente do homem em eliminar o mal que está em si e fazer o bem. Aí é que ele conquista esse tesouro que é íntimo, não é exterior, não é de forma exterior, mas é íntimo, é na alma de cada homem. Então, o conhecimento do Espiritismo nos leva a essa conquista do conhecimento de si mesmo, mas não diz que fora do Espiritismo não se conquista a felicidade plena. O Espiritismo não chega a essa conclusão, que seria pretensiosa. O Espiritismo não chega a isso. E então, para o tema de hoje, que é a religião que salva? Não. Não é a religião que salva ninguém, se o homem não quiser se salvar. E nós vamos encontrar essa resposta na questão 982 de O Livro dos Espíritos, que Kardec faz a seguinte pergunta. Mas antes, pediríamos a técnica, a parte musical do nosso programa. Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, e o tema de hoje é, como acabamos de anunciar, é a religião que salva. Vamos ver aqui na resposta que os espíritos superiores deram a Allan Kardec. Voltamos à questão 982, para uma dica para os estudiosos. E Allan Kardec pergunta aqui no Livro dos Espíritos: será necessário que professemos o Espiritismo, aceitemos a doutrina espírita, sejamos os seguidores do Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas? Preciso isto para termos assegurada a nossa sorte na vida espiritual. É preciso ser espírita para assegurar a nossa felicidade plena no depois da morte? Depende do Espiritismo? Essa é a pergunta que Kardec faz ao Conselho de Espírito. E os espíritos respondem: se assim fosse, Kardec, seguir-se-ia que estariam deserdados todos aqueles que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo dizer fora, quem não conhece o Espiritismo está fora da salvação. Seria um absurdo. Aí diz mais: só o bem, a prática da caridade, a prática do bem, os espíritos assegura Kardec, só a prática do bem assegura a sorte futura, quer dizer, no depois da morte. Só a prática da caridade, eliminar o mal, deixar de fazer o mal, fazer uma reforma, praticar o bem, para se ter uma felicidade plena, chama-se a salvação. Mas isto só se consegue através das múltiplas
e múltiplas reencarnações, porque uma encarnação só não dá para o espírito aqui na Terra, nem em nenhum outro mundo semelhante à Terra, conquistar a salvação, ou seja, conquistar sua redenção espiritual, sua felicidade plena. Uma encarnação, por mais longa, não significa nada. Só a reencarnação é que garante esta segurança da felicidade plena. E termina o espírito. Ora, o bem, Kardec, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a esse bem conduza, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a igreja, qualquer que seja a crença que leva o homem a praticar a caridade, a eliminar o mal de si, ele está no caminho certo para a sua salvação, para a sua conquista da felicidade plena. Esta sim. E Allan Kardec, sobre o tema, ele faz um comentário de rodapé, que diz: a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar do seu caráter, moralmente falando, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos da vida futura. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, da sociedade em geral, o conhecimento do Espiritismo, porque faculta-nos inteiremos do que seremos um dia, e a meta que todos correm para ela, que é a perfeição, o progresso supremo. Aí diz mais, é um ponto de apoio, o conhecimento do Espiritismo, é um ponto de apoio, é uma luz, que nos guia, o conhecimento do Espiritismo. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Olha a vantagem de conhecer o Espiritismo. Afasta o homem dos atos, dos procedimentos que possam comprometer suas encarnações futuras, praticando o mal. Conhecendo o Espiritismo é um preservativo contra os males, um preservativo contra a violência. Conhecendo o Espiritismo é um preservativo contra o suicídio e contra todos os males morais aos quais o homem possa enveredar. Essa é a grande vantagem de conhecer o Espiritismo. E diz ele, afasta o homem dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que, sem o Espiritismo, não possa a felicidade plena, quer dizer, a salvação, não possa ser conseguida. O pastor, o protestante, o católico, o muçulmano, qualquer que seja a crença religiosa, se o seguidor é obediente aos ensinos, cumpre o que as religiões ensinam, ele está no caminho da salvação. Qualquer que seja a sua igreja, qualquer que seja a sua religião. Mas o Espiritismo não se apresenta como o salvador do homem. O homem, a sua salvação está em si mesmo, eliminando o mal, controlando-se para não fazer o mal e, acima de tudo, praticando o bem, praticando a caridade. Esta é a forma de que o homem precisa para conquistar a sua plena felicidade no depois da morte e lhe dar a salvação. E nós então, depois dessa resposta dos espíritos à pergunta da nossa companheira, nós pedimos a nossa parte musical do programa Encontro com o Espiritismo. Dando prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos, e o tema de hoje foi
é a religião que salva. Aí os espíritos esclareceram que não é a religião que salva, a religião aponta os caminhos, mas o homem é que decide a sua salvação, porque depende unicamente da sua vontade, do seu querer. Isso é o que os espíritos estão respondendo aqui. E nós então aproveitamos a oportunidade, não é? E apresentamos o pensamento, a frase do programa Encontro com o Espiritismo, depois da consulta ao Livro dos Espíritos. Ora, o pessimismo, segundo aqui Allan Kardec, o pessimismo gera a infelicidade humana. Existem as pessoas otimistas e as pessimistas. O pessimismo tira o gosto pela vida. O pessimismo. E a criatura que alimenta o pessimismo, ela cria um sepultamento. Está viva, mas está sepultada. É um sepultamento de um morto-vivo. É o pessimismo. Ao passo que o otimismo dá dimensão à vida, energiza a vida humana, o otimismo, e ao passo que o pessimismo tira o prazer de viver. Toda pessoa pessimista é uma pessoa viva e ao mesmo tempo está morta, porque perdeu o prazer pela vida. E o Espiritismo nos ensina que nós devemos viver todos os momentos da nossa vida com otimismo e não com pessimismo. Porque o pessimismo envenena a vida, tira o prazer de viver. Então, qualquer que seja a nossa idade, qualquer que seja a nossa posição social, alimentemos o otimismo, o prazer de viver. Mas para isto também teremos de ter um ideal. O ideal dos espíritas é o conhecimento do espiritismo. E qualquer outra pessoa de outra religião deve ter o seu ideal. Manter esse ideal para alimentar o otimismo, para gerar o prazer de viver e viver bem espiritualmente e moralmente falando aqui na Terra. E pediríamos a técnica, a nossa parte musical. Voltando com o programa, mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, nós então aproveitamos aqui o ensejo e consultamos o nosso e-mail e encontramos uma pergunta desta feita de um cidadão que sempre nos faz pergunta acerca do Espiritismo. Ele pergunta: os espíritos só curam nos centros espíritas? Nós sabemos que existem os espíritos curadores no mundo espiritual. Eles curam as criaturas humanas, criam através de passes e curam com a medicina dos fluidos. Os espíritos costumam curar os homens nas doenças materiais e nas doenças do perispírito, que é o corpo espiritual, esse corpo que continua no depois da morte. Curam também as depressões, todos os problemas da alma através de fluidos, porque os fluidos fazem parte da medicina dos espíritos. Aí este cidadão que está estudando o espiritismo, ele pergunta: os espíritos só curam nos centros espíritas? Não. Os espíritos não só curam nos centros espíritas. Os espíritos curam em toda parte. Onde existirem os médiuns, os espíritos podem usar os médiuns para curar as pessoas aqui na Terra. E no mundo espiritual, os espíritos curadores curam os demais espíritos doentes, com essa medicina dos fluidos. Curam através de passes, porque o passe ele é aplicado aqui na Terra, nos centros espíritas, e pode ser aplicado por qualquer
segmento religioso. Os sacerdotes da Igreja Católica podem curar as pessoas doentes, os obsidiados, os envolvidos por espírito das trevas, nas obsessões, nas possessões, pode curar com a mão espalmada sobre o doente. Que a mão espalmada é o fluido que desce pelo passe e afasta o espírito, beneficia o espírito e beneficia, sobretudo, o doente da obsessão, o possesso, como dizem as igrejas. Logo, os espíritos podem curar através de sacerdotes, através de pastores, que eles chamam verdadeiros milagres. Onde quer que existam as pessoas doentes, nos templos espíritas e fora deles, nas residências particulares, no mundo espiritual, onde quer que exista o doente, Deus permite que os espíritos curadores possam fazer a cura dos doentes, dependendo aí do merecimento dos doentes. E então, essa é a resposta à luz do Espiritismo ao irmão que fez essa pergunta. Então, pediríamos a técnica, a parte musical do programa Encontro com o Espiritismo. E dando continuidade ao nosso programa, pediríamos a colaboração do médium mundialmente conhecido, Divaldo Pereira Franco, para a sua colaboração ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, e com a palavra o nosso companheiro e confrade Divaldo Pereira Franco. Agradecemos ao nosso amigo e confrade Divaldo Pereira Franco pela sua colaboração ao programa Encontro com o Espiritismo. E encerraremos o programa e voltaremos com uma nova edição, um outro tema no Livro dos Espíritos, no próximo sábado, através do Rádio Jornal do Comércio, 99.5, no próximo sábado, de 8h30 às 9 horas da manhã. E aproveitamos então o ensejo para citar aqui uma frase de Allan Kardec, para encerrar. O Espiritismo, bem compreendido e bem sentido, transforma os violentos em homens brandos e pacíficos, e pessoas boas, brandas e pessoas da paz. Onde quer que essas pessoas que conhecem o Espiritismo estejam, mas tem esse tipo de comportamento para aqueles que conhecem o Espiritismo. Muita paz para todos e desejamos aos nossos ouvintes um bom ou excelente final de semana e convidamos a todos para o conhecimento das obras do Espiritismo, qualquer que seja a sua igreja, qualquer que seja a sua religião, porque o Espiritismo é universalista. Muita paz para todos e que Deus permaneça conosco.